O espírito de prostituição é o tema de hoje. Agradeço muito ao pastor Jair por mais uma vez nos trazer essa mensagem que com certeza, pela ação do Espírito Santo, vai trazer mais fé, arrependimento e a certeza cada vez maior que precisamos de Deus para que a gente não seja levado por esse espírito de prostituição. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus. Porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Oséias 5, versículo 4. A obra consumada de Cristo em sua morte e ressurreição trouxe o maior avivamento da história, cuja magnitude jamais será alcançada por qualquer outro, até o retorno glorioso do Salvador. O outro Consolador foi derramado no Pentecoste como último ato do ministério terreno de Cristo, o ápice de sua obra. O Espírito Santo é missionário e não apenas capacitou a igreja a falar as línguas dos povos, como se deu naquele momento pelos apóstolos, mas também capacitou os povos a falar as grandezas de Deus, ordenando missão planetária, alcançando eleitos de todos os povos, línguas, tribos e nações. Cristo já começou a reinar, assentando-se no trono do universo. É pelo seu poder e autoridade, por meio do Espírito com o qual batizou sua igreja no Pentecoste, que a igreja avançou para os 4 cantos do mundo. Dessa forma, o diabo se viu tolhido e diminuído quanto à sua atuação, aprisionado a limites muito mais estreitos e estritos. Ele continua ativo e fazendo as mesmas coisas, mas severamente limitado quando comparado àquilo que fazia antes do derramamento do Espírito. Essa realidade provocou grande mudança comportamental no mundo inteiro. Onde a Igreja de Cristo era estabelecida, o reino de Deus se expandia, transformando vidas, coibindo o exercício do mal. A sociedade era formatada com padrões cristãos de vida, cristalizando a monogamia, a heterossexualidade, bem como todas as virtudes. Acentuou-se o homem essencial, a importância de construir um caráter aprovado acima das posses. Embora o pecado continuou a existir, pois o ser humano permaneceu caído, a mensagem de Cristo trouxe não somente a salvação, mas uma ascensão cultural, ensinando pecadores o melhor viver. O impacto do derramamento do Espírito é equivalente a ver um campo outrora árido e devastado. O mundo, agora todo germinado e frutificando. O poder recebido pelos apóstolos e depois pela igreja teve como objetivo capacitar a igreja para a sua missão mundial, como lemos em Atos 1, versículo 8. A igreja realmente cumpriu seu papel de ser sal da terra e luz do mundo. Como luz, espantou as trevas de conhecimento dos homens, revelando-lhes a verdade de Cristo. Como sal, esterilizou o mundo de suas sujidades, preservou a ética e a moral, concedendo ao homem uma fórmula de bem viver, a vida abençoada, a beata vita agostiniana. No entanto, também esse avivamento haveria de retroceder em seus efeitos. O diabo, inequivocamente, já está saindo de sua prisão. O reino das trevas e a igreja, como principal agência do reino de Deus, são sempre inversamente proporcionais. Todo o avanço da igreja implica diminuição do reino das trevas, bem como todo o avanço das trevas significa encolhimento da igreja. Há vários fatores que incidiram na igreja para que ela entrasse no caminho da apostasia, como vemos hoje. Sem dúvida, o principal foi a perda da batalha pela verdade. A humanidade decidiu constituir ela própria sua verdade, renegando completamente as Escrituras. Recentemente, um cientista da NASA se negou a fazer seu juramento com a mão sobre a Bíblia,
substituindo-a no rito por um livro científico. Deus foi banido do conhecimento humano, admitido como uma espécie de folclore, de mito, coisas vistas como sem qualquer importância, realidade ou utilidade para o homem atual. À medida que o pecador desvia seu rosto do Criador, olha para um vazio existencial que lhe permite imaginar suas próprias loucuras, o ser humano se tornou o criador de seu mundo ilusório, constituído de afirmações que não se sustentam eternamente, que servem apenas para cauterizar sua mente com supostas certezas infundadas, consequentes da divinização de seu parco conhecimento. Ele se tornou o autor e consumador da verdade, bem como a autoridade comprobatória de que tal é verdadeiro. Esquece-se que não pode o homem nem mesmo garantir sua própria existência, quanto mais determinar os princípios que a regem. Com isso, todas as práticas vis e abomináveis que foram varridas pelo cristianismo voltaram com grande força, tornando-se a norma da sociedade atual. Um espírito de prostituição se apoderou dos pecadores de tal forma que se tornaram cegos a todos os prejuízos que tais atos causam neles próprios. O texto epigrafado mostra um exemplo disso, em escala infinitamente menor, em um dos episódios apóstatas do povo de Deus no Antigo Testamento. Toda a adoração pagã incluía prostituição cultural, sendo praticada pelo contato sexual com prostitutas cultuais. Esse modelo de culto pagão é tomado pelo Senhor como uma figura da prostituição espiritual deles, ao quebrarem a aliança feita com Yahvé, buscando outros deuses. Quando o homem se afasta do único Deus verdadeiro, entrega-se à prostituição espiritual, que não raro desperta nele toda sorte de práticas sexuais abomináveis, que vão desde o adultério e o rompimento do casamento, até relações completamente contrárias à natureza. As famílias são desfeitas, tornando a sociedade amorfa, sem critério, sem rumo. Não é por acaso que a sociedade do retorno de Cristo é descrita como uma grande meretriz aparamentada de muitas joias. Há um espírito de prostituição, um desejo erótico quase incontrolável que já domina a sociedade atual, levando-a às maiores perversões. O mundo está seguindo o caminho que o levará inevitavelmente à adoração da besta. É muito importante que todo cristão tenha muita seriedade em sua vida, tirando os olhos dos bens materiais que tanto busca, para priorizar novamente o reino de Deus e sua justiça. É urgente cuidado especial com sua sexualidade, a fim de não se submeter a inclinações tão terríveis e danosas do espírito de prostituição que se apoderou de nossa época. A verdadeira Igreja de Cristo está praticamente sozinha na defesa dos verdadeiros padrões de comportamento. Todo aquele que se mantiver fiel a Deus sofrerá a ira dos homens-diabo malignos, entregues a espíritos de demônios. No entanto, isso é nada diante da ira que haverão de receber do único Deus verdadeiro no dia de Cristo. Cuidemos para que nossos pensamentos sejam puros e castos, para que não haja cobiças de qualquer espécie em nosso coração, para que nossos relacionamentos sejam sempre modelados pela Santa Escritura. Trabalhemos constantemente na construção de nossa vida, entregando-nos ao Espírito Santo, não ao espírito de prostituição. Tenha um excelente dia na presença de Deus. Mensagem do nosso querido e amado pastor Jair de Almeida Júnior. Deus abençoe a sua vida, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo, se assim for da vontade de Deus. Amém?